Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje mais um vídeo de lançamentos. Essa temporada de lançamentos da Panini que veio muito boa. Então, a Ono Flag, Rooster Fighter e Dorohedoro. Sem falar do Burn the Witch também, que é um lançamento da Panini. E hoje eu vou falar especificamente de Dorohedoro. Esse quadrinho aqui que me surpreendeu. Eu já achava que ele ia ser bom, eu tava de olho, talvez eu até comprasse importado se a Panini não tivesse trazido pra cá. Eu não assisti o anime, mas eu só ouço gente falar bem. Então a gente acompanha aqui a história desse lagarto aqui, na verdade que é um homem com cabeça de lagarto. Aqui, maravilha, primeira página. Esse cara, ele não tem memórias para o passado dele, mas um dia ele acordou e ele descobriu que ele tinha uma cabeça de lagarto e dentro da boca dele tem um cara que ele não sabe quem é. E o cara que está lá dentro também não consegue sair. Então fica nessa. Ele tem uma amiga, que é essa mocinha aqui, que é super porradeira, super forte. Bate um monte de gente aqui. E eles vivem num mundo onde tem dimensões paralelas. O lagarto e essa mocinha aqui, eles vivem no que os magos chamam de buraco, que é essa terra super destruída, meio steampunk. A chuva é meio ácida, a gente só tem poluição e construções semi-destruídas. Os magos moram numa outra terra paralela, que aparentemente não é assim, e que a gente só tem uma visão bem curtinha aqui durante esse primeiro volume, mas que é uma terra normal, bem abastecida de suprimentos. Apesar de não ser uma terra bonita, uma coisa que, pelo que eu vi aqui, me lembrou Akira, né, a Terra dos Magos. A Terra do Buraco aqui realmente é pós-apocalíptico. E os magos, eles vêm para esse buraco para testar magia, treinar. Então eles usam os habitantes, os humanos do buraco, para testar suas próprias magias. Então, sei lá, por exemplo, esse cara aqui da cabeça de lagarto. Alguém testou uma magia nele que trocou a cabeça dele pela cabeça de um lagarto e colocou alguém na boca dele. Só que é interessante que esse alguém na boca do Caimã, que é o nome do protagonista, esse alguém na boca do Caimã não atrapalha ele de fazer as coisas normais e ele mesmo não enxerga esse cara. Até teve uma experiência que ele fez de tirar uma foto da boca dele aberta. E na imagem não aparece nada. Então é um lance mágico mesmo. Até essa pessoa dentro da boca dele é um lance mágico. É bem interessante. A gente tem bastante gore, mas ele é bem colocado nesse mundo porque o mundo inteiro foi explicado dessa maneira. Então você espera coisas horríveis para sair dos buracos de lá, de cada canto. É bem interessante isso. É interessante também que, como o Caimã não lembra da sua vida passada, tudo que ele lembra, a memória mais antiga dele é esse beco, que tinha um vulto no fim do beco. E é isso tudo que ele lembra. E ele fica pensando, pô, será que é esse cara que me amaldiçoou, que trocou minha cabeça? E é bem legal, porque toda vez que eu fico vendo becos nesse quadrinho, eu fico procurando gente. Essa questão da investigação que eles mesmos fazem é bem legal. Tem determinados momentos que eles pegam moto para ir para outras cidades, para investigar isso. E é sempre esse ambiente desolado, pós-apocalíptico aqui. O design de personagens é muito legal, muito criativo. Você vê os magos, todos usam máscaras e são bem terríveis, assim, bem feias. Em comparação, o pessoal do buraco é tudo bem, como vou dizer, detonadão também. Então tem muito mendigo, gente na rua, gente ferida em todos os cantos. O hospital é horrível. O próprio Caimã trabalha analisando vítimas dos magos.
E a gente já viu aqui no primeiro capítulo que não são só os habitantes do buraco que sofrem com os magos, os próprios magos também sofrem, né? A gente tem momentos em que um mago, a gente vê, né, aqui no quadrinho, um mago que foi jogado no buraco, foi atacado por outros magos e jogado no buraco. Então, o ambiente, o clima é bem pesado. E essa investigação desse clima pesado tornou a narrativa bem intensa, né? Então, você fica o tempo todo querendo ver o que vai acontecer, o que vai ser desenvolvido a partir dali. E, além disso, os personagens que aparecem aqui, os inimigos, não sei se vão ser inimigos para sempre também, deu a entender que nada aqui é preto ou branco, tudo aqui é meio cinzento nesse caminho, são muito interessantes. Teve alguns desenvolvimentos deles que valeu a pena, principalmente esses dois aqui, aquele cara com a máscara em formato de coração e essa daqui que aparece junto dele. Tem um tempo de desenvolvimento maior já, aqui tem um capítulo específico só para eles, e eles são bem desenvolvidos. Dá pra gente até se afeiçoar com eles em determinados momentos, não quando eles estão matando todo mundo, mas no mundo dos magos eles são muito interessantes de se acompanhar. Gostei pra caramba desse quadrinho, me surpreendeu, ele é muito mais gore do que eu achei que seria, mas não de um jeito ruim. É bem interessante de ver, é bem criativo. Eu não consigo, por exemplo, comparar ele com outros quadrinhos, por exemplo, de tão criativo que ele é. Eu lembro, lendo isso aqui, eu lembro de Shadowrun, eu lembro de Akira, eu lembro de Ghost in the Shell, eu lembro de quadrinhos americanos. Eu acho que eu não consigo assimilar com nenhum, inclusive. Mas é muito legal mesmo de ver. O quadrinho europeu, talvez Morgan Lost, por causa dos psicopatas que aparecem e tudo mais. Mas é isso. Eu deixo a recomendação para quem gosta de ação, para quem gosta de uma investigação e não liga para o gore, para sangue, para violência gráfica. Aqui tem muita violência gráfica. E para todo o resto, eu recomendo como uma boa leitura. Ele é um pouquinho mais comprido, uns 20 e tantos volumes. E, bom, a R$ 29,90 é um compromisso longo, mas eu acho que vale a pena. Tem tudo para ser muito legal até o final. É isso aí, gente. Deixar aqui a recomendação de Dororedoro. Quem curtiu, dá um joinha aí, compartilha para ajudar o canal. E até mais. Tchau, tchau.